Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fechamento de mercado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Deminvest e vou acompanhá-los aí nesse vídeo, comentar sobre o fechamento do Ibovespa no dia de hoje, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, DI, enfim, e outros ativos aí também serão abordados nessa análise de fechamento. Antes de mais nada, eu já te convido, se você não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, ativar aí o sininho das notificações e aproveitar todo o conteúdo existente aqui no canal. Temos todos os dias fechamento de mercado, esse mesmo horário. Temos também Radar do Mercado, que é uma live ao vivo que fica aí o dia inteiro no canal, das 8h45 até as 16 horas da tarde. São 3 analistas passando por aqui, recomendando compra e venda de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, enfim, ajudando aí, abordando outros ativos em operações swing trade, seja na compra, na venda também, sempre auxiliando da melhor maneira possível, tudo isso de maneira gratuita para todos vocês. E aí, o que a gente pede em troca? Só o joinha. Então, deixa aí o seu joinha já nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Vou rodar a vinheta, você aproveita para fazer tudo isso daí. Já deixar nos comentários também qual ativo você gostaria que nós comentássemos no fechamento de amanhã. E se sobrar um tempinho, aproveita para seguir a gente nas redes sociais também. Bora lá! Então vamos lá pessoal, o Ibovespa está aí na tela para vocês e esses são os ativos comentados nessa listinha aqui ao lado. Ó. Ibov, mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, VEG3, TOTS 3, Embraer, Cebave, B3SA3, BBAS3, Ambev, Uzi Minas, Prio 3, São Martinho e Tesla. Tá? Esses serão os ativos comentados aí no fechamento de hoje. Se você pulou a vinheta, deixa o seu joinha nesse vídeo. A gente agradece demais quando vocês nos ajudam curtindo aí, tá bom? Isso, o YouTube entende que isso é bom, é relevante aqui para o nosso canal, então você acaba ajudando aí com esse nosso trabalho gratuito, tá bom? Ibovespa, no dia de hoje fechando basicamente no zero, 0,08% de queda, tá? Então quase no zero aí, levemente no negativo, mas perdeu a mínima do pregão anterior, então deu sequência no movimento de baixa, que já vinha sendo apresentado. Então, continuamos aí com a probabilidade ainda de testar essa região de fundo lá nos 104.270 pontos. Então, ainda continuamos com esse viés aí um pouco mais negativo de curto prazo. Testou esse nível de suporte, veio numa esticada só, é possível que a gente tenha um repique aí de alta na sequência. Mas continuamos como mais provável, expectativa maior para os próximos pregões, de testarmos essa região de suporte. Então, continuamos com esse viés. Só muda aí realmente para um viés um pouquinho mais positivo se voltar para cima, confirmar um fechamento acima dos 108 mil pontos e melhor ainda se for acima dos 109.500, tá bom? Mas reforço, expectativa maior de continuidade desse movimento de baixa ainda por alguns dias. Falando do mini índice, na sessão de hoje apresentando queda neste momento de 0,38%, dando sequência no movimento de baixa também perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, deu sequência no movimento e caminhando em direção ao próximo suporte, não testou o fechamento, mas foi muito próximo. A mínima de hoje foi nos 106.660 e o fechamento, que é um nível de suporte, está lá nos 106.640. Então, por 20 pontos aí não testou de fato esse suporte, mas se aproximou bastante. É possível que a gente ainda tenha aí, de repente, uma perda de mínima daquela região amanhã ou nos próximos pregões e um possível repique de alta semelhante ao que eu mencionei do Ibovespa. Mas para isso precisaríamos de uma quebra da sequência de máximas descendentes. Então temos aqui essas máximas dando continuidade, cada vez menores, e um sinal de fundo seria essa quebra dessa sequência, que reforçaria um repique de alta para as próximas sessões. Ainda não temos isso, estamos próximo do suporte, é possível que aconteça, mas para operarmos na ponta compradora, tentarmos aí de uma maneira mais arrojada abrir compra contra essa tendência de baixa,
precisaríamos obrigatoriamente aí deste sinalzinho de alta aqui. Por mais que seja arrojada a entrada, precisa ter o sinal para a gente entrar aí nessa tentativa. Olhando aqui para o intraday, gráfico de 60 minutos, depois desse movimento de baixa apresentado lá na sexta-feira, a gente teve aqui um movimento um pouco mais lateral. Então o Ibovespa um pouco mais travado aí, entre a região dos 107.800 e a região dos 107. Perdeu 106, perdeu a região dos 107, seria realmente aí tentar focar mais na ponta vendedora. Conseguiu romper a região dos 107.800, aí seria realmente operar mais para a ponta compradora, naquela intenção do repique do gráfico diário que eu mencionei agora há pouco, né? Então, o mais interessante, inclusive, seria depois de perder ou de ganhar, ou perder primeiramente o suporte, seria gerar um sinal de baixa abaixo dele. E se ganhar a resistência, seria o quê? Um sinal de alta acima da resistência para operar na ponta compradora. O ideal seria aguardar aí, sair de dentro dessa lateralização, que se fica aqui e com muita sombra, que foi o que aconteceu hoje no gráfico de 5 minutos, no início do pregão, fica difícil aí de pegar alguma operação, de tentar dar continuidade, de locomover ali o teu stop, né, reposicionar, fica difícil. Tá? Então, o ideal seria que ele conseguisse escapar aí dessa lateralização. Lembrando, amanhã a partir das 8h45 da manhã, nós teremos ao vivo aqui no canal para passar aí possíveis recomendações, sejam de compra ou de venda aqui no Mini Índice. E também no dólar, então já falando dele, vindo aqui para o gráfico diário, hoje leve queda de 0,25% até o momento, não superou a máxima do pregão anterior, mas também não perdeu o mínimo. Então, ainda na tentativa de dar continuidade no movimento de alta, depois desse sinal de fundo descendente que foi apresentado lá na sexta-feira. Vou limpar aqui a tela para ficar mais claro para vocês, olha só. Tivemos esse fundo descendente, mas realmente aí o dólar tentando se segurar acima dos 5,15 aqui, tá? Apresentando força sempre que testa essa região. Vamos ver se amanhã dá sequência nesse movimento. Para isso, seria interessante ter o rompimento da máxima de sexta ainda. Seria a região dos 220, 5,220. Gráfico de 60 minutos. Vejam só como hoje foi um dia muito travado aqui, né? Muito travado mesmo. Vou colocar até um gráfico de 5 minutos aí. Olha isso aqui, né? Muito difícil, tá? Vem numa pancada só, sobe numa pancada só, desce numa pancada só, sobe numa pancada só. Bem difícil mesmo aqui de pegar alguma coisa, tá? Bem travado. Então, voltando ali para o gráfico de 60, o que seria interessante? Compra acima dos 200 e pegar certinho para vocês, ó. Um sinal de compra acima dos 215, reforçaria um viés mais positivo. Então, depois desse movimento de alta, essa lateralização toda aqui, o sinal de alta acima dos 215 seria mais interessante. Perdeu a média, perdeu aqui essa região de fundo anterior dos 190, 188 por ali, gerou sinal de baixa aqui, seria então focar mais na ponta vendedora, tentando pegar um retorno do preço lá para a região dos 154, que seria aquele suporte do diário que eu acabei de mencionar. Se ficar travado aqui, pessoal, aí vai ser difícil mesmo, é mais para quem gosta de operar consolidação. Eu aguardo aí um rompimento, seja ele de alta ou de baixa, para operar em alguma direção no dólar, tá bom? Então, o viés, por enquanto, seria mais altista, porque o último movimento que a gente teve antes dessa correção foi de alta. Então vamos ver se ele realmente apresenta a sequência desse movimento amanhã, logo na abertura. Falando aí agora de DI, D1F25, a gente teve o DI hoje apresentando queda de 1,17%, perdendo a mínima do pregão anterior e gerando um sinal de topo descendente inclusive. Então temos aqui uma tendência de baixa bem estabelecida no gráfico diário e com esse sinal de topo hoje reforça aí o viés de vir perder a mínima deste último fundo lá na região dos 12.355. Não tivemos o fechamento abaixo da mínima de sexta, mas tivemos aí a oscilação abaixo, que já confirma esse sinal de topo. Legal? Só retoma o viés mais positivo se a gente tiver a anulação desse topo e um possível fechamento acima aí para reforçar realmente essa tentativa de recuperação. Seria tudo isso acima dos 12.798 aqui. Mas seguimos aí com viés mais baixista, até quando a gente olha para o gráfico semanal, de poder vir testar essa região de fundo aqui ainda no médio prazo. Falando agora de Petrobras, vinha apresentando um baita dia aqui a Petro, mas cedeu no finalzinho do pregão, hein? Alta apenas de 0,69%. Na sessão chegou a subir aí quase 3%, chegou até a superar a máxima do pregão de sexta-feira ali, anulando a todo aquele candle de baixa. E cedeu, fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, ou seja, continua um pouco mais travado aqui. A gente inclusive está posicionado aí na ponta compradora, uma recomendação de swing trade.
seguimos comprados aqui na operação. Nosso stop está um pouquinho aqui abaixo, provavelmente iremos manter. Para você que tem interesse em saber qual é esse stop, onde está o nosso objetivo, quanto de capital a gente alocou nessa operação, dá uma olhadinha tudo lá dentro do aplicativo do EV Invest, tem todos os parâmetros dessa operação, tá bom? Então, com essa cedida aqui que a Petro deu no finalzinho do pregão, poxa, perdeu um pouquinho aí a força, né? Poderia ter fechado lá em cima, já acima da máxima de sexta-feira, seria excelente para já reforçar o viés aí de continuidade no movimento, tentando inclusive confirmar um pivôzinho de alta. Não foi o que aconteceu, vamos ver se amanhã pelo menos consegue voltar a fechar acima da média e aí sim dar sequência lá, rompendo a região dos 27, tá legal? Vamos ver se ela consegue fazer isso aí. Para quem já está posicionado na compra, eu tenho stop aí embaixo realmente dessa lateralização que vem sendo apresentada. Não vejo possibilidade de venda, inclusive nem teve sinal para isso aí hoje, tá bom? O primeiro sinal aí um pouquinho mais arrojado seria aí a perda desse fundo próximo dos 25,70. Mas lembrando que tem a média móvel já de cara aqui, que poderia segurar como suporte. Vale 3, na sessão de hoje, zerado. Nem subiu, nem caiu no fechamento, né? Mas se a gente olhar pro intraday, a gente teve abertura com gap, aí conseguiu subir ali 0,45, 0,47 de alta, depois chegou a cair ali mais de 1,5%, segue dando sequência nesse movimento de baixa a favor da tendência de baixa que já vinha sendo apresentada. Pode ser que tenha alguma aspiração de máxima aqui amanhã? Pode. Eu abriria compra nessa aspiração de máxima? Não. Por quê? Porque temos o semanal ainda dentro no movimento de correção. E se a gente olha para o mensal, também tivemos uma perda de mínima. Está próximo de fechar o mês de janeiro, inclusive. Já já a gente vira aí o mês, de terça para quarta, inclusive. Então, é possível que fevereiro ainda venha para tentar testar a região da média. Ou seja, por mais que tenha essa superação de máxima aqui, não olharia como uma possibilidade de compra, porque a gente pode ainda ter a continuidade desse movimento de baixa. Então, tomem cuidado, tá? É sim um sinalzinho de saída para quem já tiver vendido nesse sinal de topo, tá legal? Já colocaria aí o lucro no bolso, mas ficaria de olho ainda. Gerou o sinalzinho, foi na média, gerou o sinal de topo, voltaria para venda novamente aí, tentando pegar pelo menos o retorno ao preço lá da média no gráfico mensal. Agora falando das operações de swing trade, além de Petro que eu já comentei, primeira delas, VEG3, estamos comprados aqui no papel. Hoje aí fechou com leve queda de 0,15%, nada muito relevante, ainda fechou acima da média, que é um nível de suporte. Chegamos a superar a máxima do pregão de sexta-feira, o que traz aí um leve viés um pouco mais positivo, mas seria mais interessante se tivesse a confirmação de um fechamento aí acima, porque reforça e apresenta força na ponta compradora, fugindo aqui de toda aquela lateralização anterior. De qualquer forma, seguimos comprados, está bem longe aí do nosso stop por enquanto. Também ainda temos uma posição em TOTS 3, esse na ponta vendedora, hoje chegou a subir aí 0,65%, inclusive foi o fechamento, segue ainda com viés mais negativo, tivemos uma leve perda de mínima aqui, depois de um grande candle de alta, um candle de indefinição, fica a expectativa da gente poder ter um novo candle de baixa aqui na próxima sessão. Então, movimento de baixa, topo no cruzamento das médias, expectativa aí mais negativa realmente, o que seria favorável aqui para a nossa posição vendida no papel. Também estamos vendidos em Embraer, hoje que fechou zerado, basicamente aí teve uma aspiração de máxima, foi lá testar a região da média móvel de 3 períodos, mas não conseguiu nem oscilar muito acima aí. Vamos ver se amanhã já confirma um fechamento aqui, perdendo toda essa região, e quem sabe finalmente vem buscar aí a região da média lá do semanal também, o que seria favorável para a nossa venda. Tá? Continuamos posicionados então nesta operação. Também estamos vendidos em CBAV, que hoje fechou com leve alta de 0,10%. Segue aqui no movimento de baixa, não superou máxima, também não perdeu mínima, mas não representou muita coisa, não teve nem corpo direito aqui, né, na sessão de hoje. Então, seguimos aí com viés mais negativo para o papel, de poder dar sequência nesse movimento e finalmente aí poder atingir o nosso objetivo na operação. Então, continuamos vendidos em CBAV. E agora, atendendo aos pedidos de análise que foram solicitados ali no fechamento de sexta-feira, falando primeiramente aqui de B3SA3, que hoje subiu 1,64%, segue ainda dentro do movimento de baixa a favor da tendência, mas depois de esticar bem aqui e se afastar um pouco da média, é possível que a gente tenha algum repique,
se tiver inclusive essa aspiração de máxima aí nas próximas sessões, em direção à região da média, próxima ali dos R$ 11,20. Como o espaço não é muito grande aí da média, da aspiração da máxima até a média, seria de 5%, e o stop aí seria de quase 5% também, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, seria de 4%, a relação risco-retorno aqui não é muito favorável, então eu não abriria essa compra não. Eu ficaria mais de olho realmente aí, se vier fraco aqui, gerar um sinal de topo na sequência para vender novamente esse papel. Então, para quem está vendido no curto prazo, essa aspiração é sim um sinal de colocar o lucro no bolso e ficar de olho ainda num próximo sinal após a correção. Pelo semanal ainda não tem saída mesmo que supere aquela máxima. A saída seria somente nos 10,96, quebrando aí sim as máximas descendentes pelo gráfico semanal, que geraria um sinal de fundo por aqui também. E reforçaria um repique um pouquinho maior lá pelo diário. Falando agora de BBAS3, na sessão de hoje apresentando queda de 1,36%, então o BBAS que vem apresentando um movimento de correção após o movimento de alta, sem sinal de entrada ainda na ponta compradora. Se amanhã tiver essa aspiração de máximo, é uma possibilidade. Eu só tomaria cuidado. Com o quê? Lá no semanal a gente chegou no nível de resistência, que é a região lá dos 42,90 basicamente, e geramos um sinal de topo. Tá? Geramos um sinal de topo, ou seja, é possível que a gente busque a média móvel lá também, nos 38,32. Ou seja, seria vir aqui para baixo o ativo, né, BBAS3. Então, se tiver essa aspiração de máxima, coloquem menos capital na operação e deixem o stop bem posicionado aí abaixo da mínima, 39,71. Legal? Pode dar sequência de movimento, mas como a gente já tem um primeiro sinalzinho de correção pelo médio prazo, eu ficaria com um certo pé atrás ainda, tá legal? Reforçando, é possível abrir a compra, mas com menos capital. Ambev, na sessão de hoje apresentando alta de 0,6%, um movimento bem travado aqui, mas está indo, né? Está conseguindo vir aqui cada vez mais próximo da média móvel lá do semanal, próximo dos 13,80, 13,70, também já gerou fundo para aqui. Enfim, aqui é um nível de resistência importante, tá? Para quem está comprado, deixaria o stop por enquanto ainda abaixo da mínima de sexta, R$ 13,07, tentando pegar aí algo um pouquinho mais acima, realmente, 13,70, tem uma região importante de resistência além da média, então ficaria de olho aí, e iria subindo a partir de amanhã já o stop a cada nova mínima ascendente que foi sendo apresentada por aqui. Bateu lá em cima, gerou um sinal de topo, é uma tentativa de venda aí na região de resistência do semanal, tá bom? Para quem tem interesse, eu venderia mais próximo aí dos 13,70, 13,80 aqui a Ambev. Uzi Minas, na sessão de hoje apresentando leve alta de 0,29%, o movimento esticou bem aqui, fechou abaixo desse nível de suporte anterior, mas pode ter alguma tentativa de recuperação até a região dos 7,24. Tá? Abriria a compra aqui? Não, porque o stop não ficou bacana, né? A gente tem aí um espaço de 3,6% até a média e basicamente ali quase 2,8%, né, de stop. Então, relação risco-retorno não está muito favorável aqui também no papel, tá? Então eu ficaria mais interessado se realmente tiver um repique fraco na média e gerar um sinal de topo na sequência. Eu venderia o papel. Se olhar para o semanal, olha só, já perdeu a mínima daquele fundo anterior, já anulou todo o movimento de alta, então pode entregar algo mais para baixo aí sim. Tá? Então eu focaria realmente mais na venda, mas depois de alguma correção, seja ela no preço, que é o movimento de alta, ou no tempo, que é o movimento lateral, tentando pegar aí esse rompimento, esse pivô nas próximas sessões. Prio 3, queda de 1,46%, depois de ter gerado o sinalzinho de fundo lá na semana passada, não conseguiu ainda dar sequência no movimento, gerou fundo inclusive abaixo da média do semanal. Então é possível que a gente tenha aqui a perda dessa região. Para quem está comprado, stop nos 36,56. Podemos vir aqui um pouquinho mais abaixo, fechar esse gap de corpo ali na região dos 35,18. Tá? E se resolver corrigir mais forte, aí a gente vai ter só a média móvel lá no semanal, próximo dos R$30, tá? Tem um fechamento importante também nos 33,65, mas depois disso só realmente a região dos R$30. Então tomar cuidado aí, realmente. Para quem está comprado no curto prazo, aqui é pular fora aí, tá bom? E no semanal? Semanal para quem está comprado também ali, ó, 36,56 é também sinalzinho de saída aí, tá legal? Mensal seria se perder esse mínimo aqui no mês que vem, ou seja, na quarta-feira perder o mínimo aqui seria uma possibilidade de saída, porque aí pode reforçar o viés de correção na média também.
São Martinho, na sessão de hoje, apresentando alta, e uma boa alta de 5,12%, anulando aquele grande candle de baixa de sexta-feira. E olha só como vai ficar no gráfico semanal também. Movimento forte de alta, revertendo tendência de baixa, corrige em 2 na média no semanal e podendo já tentar apresentar sinal de fundo na sequência. Então, bem bacana aqui. Se tiver alguém comprado aí no curto prazo, eu deixaria stop aí abaixo dos 25,88, tentando pegar esse rompimento aí. Não está dando para encaixar uma entrada aqui, jogando stop aqui embaixo, né? Então, o que seria interessante para quem está interessado em, de repente, abrir uma compra? G60 corrigiu próximo dos 26,90, 26,94, gerou sinal de alta, daria para arriscar essa compra aí, jogando stop mais curto pelo G60 e aí dando continuidade na compra pelo diário, tá? Seria essa aí a tentativa em São Martinho, tá legal? Para quem já está comprado, stop aí nos 25,82. E por fim, Tesla, pessoal. Vamos lá, Tesla. Ó, antes de mais nada, se você chegou até aqui e não deixou o seu joinha nesse vídeo, clica aí, por gentileza, ajuda a gente aqui, não vai deixar esse joinha cair, tá? Vocês estão falhando aqui com a gente, hein? Clica no joinha para ajudar a gente, tá bom? Tesla, 6,20% de alta hoje, hein? Correção em 2 etapas foi apresentada aqui e hoje aí tentando realmente dar sequência nesse movimento de alta. O que é essa correção em 2 etapas, Kaique? Depois de um movimento mais expressivo, seja ele de alta ou de baixa, neste caso específico de alta, a gente tem uma correção que foi muito curta. Aí ele já gera um sinal de alta, mas que não cria essa expectativa de ir tão longe. E aí corrige de novo, ou seja, correção em 2 etapas, ou A, B e C, para depois tentar dar sequência no movimento. Tá? Então hoje aí, para quem abriu compra ou no sinalzinho de fundo ou nessa superação de máxima, excelente, o stop ficaria nos 31 e 30. Tá? Se confirmar o rompimento de tudo dos 35 e 58, seria excelente, tá? Tentando pegar aí a sequência desse movimento de alta. Essa correçãozinha, a gente teria aí um alvo lá na região dos R$ 40,79. Tá? Seria basicamente essa região. Temos um gap aqui um pouquinho mais acima, que pode vir a ser fechado e poder funcionar também como uma resistência. Onde, Kaique? Nos 36,19. É um pouquinho aí abaixo, um pouquinho não, bem abaixo da projeção de 100%, mas poderia ainda buscar também essa região. E a gente tem um outro gap ainda mais acima, lá nos 44,68, que aí seria, falando de uma maneira mais otimista, né, 161% deste movimento a partir aí dessa máxima seria aqui no fechamento desse gap, tá bom? Nossa, Kaique, então vai lá, vou colocar toda a minha grana aí. Não, pessoal, é só uma projeção, não sei para onde ele vai. Eu faço a leitura aqui através do que o gráfico está mostrando, utilizando ferramentas, mas eu não tenho certeza de nada. Se eu tivesse, inclusive, eu nem ia estar aqui, eu também ia vender tudo e já jogar aí, né? Então eu não tenho certeza de nada, né? Mas o que está mostrando, a maior probabilidade, a expectativa para os próximos dias é realmente de poder dar sequência aqui nesse movimento de alta, tá bom? E aí a gente tem algumas projeções de onde é que o preço pode tentar buscar. Pode ser que busque em 2 dias, pode ser que busque em 2 semanas, em 2 meses, tá? Então a gente teria que avaliar. Nesse momento apresentando um pouquinho mais de força, então reforça um viés um pouco mais positivo realmente. Focaria mais na compra aí de Tesla. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para comentar com todos vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente aguarda todo mundo amanhã às 8h45 da manhã aqui no canal. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e acompanhar a gente lá nas redes sociais também. Beleza? Um grande abraço, excelente semana a todos vocês, excelente restinho de segunda-feira e até mais.